Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Se assente aí, por favor. Abra a sua Bíblia em Hebreus. Hebreus capítulo 11, verso 30. Irmãos, eu falei que nós íamos falar de Raabe, né? Eu falei que a gente falar de Raabe, mas nós vamos falar de Josué. Porque o nome de Josué não está aqui, né? Um nome assim, mas está implícito aqui, né? O nome dele está por trás aqui do que nós vamos ler. Então achei por bem a gente falar de Josué e deixar Raabe para a semana que vem. Hebreus capítulo 11, o livro dos heróis da fé, versículo de número 30. Nós estamos nessa série, os heróis da fé. Eu tenho falado que essa série é melhor do que as séries do Netflix. Quantos encontraram? Diz assim: pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pai, em nome de Jesus, fale conosco. Nós abrimos o nosso coração para a sua palavra. A sua palavra é martelo que esmiuça a penha. Fale conosco. Que o Senhor nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Que a tua palavra venha nos exortar, nos consolar e nos edificar. E que o Senhor nos leve além do texto. Que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria e de revelação. Ó Pai, no pleno conhecimento do Senhor. Desvenda nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da sua lei. Em nome de Jesus. Amém. Irmão, Josué. Josué é esse herói. É interessante que o autor aos Hebreus não faz a menção do nome dele aqui. Um dos maiores homens da Bíblia, da história do judaísmo, um dos maiores homens do judaico-cristão, que deixou uma herança de fé para nós incalculável. O autor aos Hebreus, por algum motivo, não lembrou de colocar o nome dele. Coloca o que foi feito por meio dele, mas não coloca o nome dele. A primeira coisa que eu aprendo na nossa fé é que nem sempre o nosso nome precisa estar em evidência. Mais do que o nosso nome aparecendo em uma galeria da fé, mais do que o nosso nome ser evidenciado de alguma forma, mais do que a fama humana, é o que Deus tem, ou o que Deus fez por meio de nós. Josué é o primeiro grande herói anônimo aqui nos Hebreus da fé. Irmãos, muitas das vezes nós brigamos, né, com o perdão da palavra, brigar, né, no bom sentido da palavra. Brigamos por reconhecimento, brigamos por fama. Às vezes a gente faz alguma coisa para Deus, mas a gente na verdade queria ser reconhecido também por alguém. Eu não vim dizer que o reconhecimento e a honra não são coisas legais, eu não vim dizer isso, isso é uma outra mensagem. Mas eu vim dizer, se você parar para olhar esse texto, você poderia falar assim: poxa vida, bem que poderia ter o nome do Josué aqui.
Não é assim? Bem que poderia ter o nome do Josué, mas aprove a Deus não colocar, porque para Deus, maior do que o nome de Josué, é o Deus que usou Josué para realizar essa grande obra. O nosso herói da fé, se você pegar Josué, o capítulo 1, versículo 1, a Bíblia começa revelando o coração de Josué. É um coração de servo. Josué 1 fala assim: Moisés, servo do Senhor, Josué, servidor de Moisés. Esse herói, ele é apresentado, e como ele é apresentado no seu livro, é apenas como alguém que serviu um líder, alguém que entendeu que era estar debaixo de autoridade, alguém entendeu que honra de Deus, ela vem por meio da autoridade espiritual, e ele entende, ele recebe biblicamente as bênçãos de Deus, que estava sobre Moisés, por causa da paternidade espiritual. Coração de servo. Fala comigo assim: o nosso herói tinha um coração de servo. Irmãos, Deus agora no versículo 9 do capítulo 1, vai liberar sobre esse herói uma palavra. E talvez seja tudo que nós precisamos para esse tempo desafiador. Deus olha e fala assim: Josué, eu sou contigo, por onde quer que andares. Aí Deus fala assim: Josué, seja forte e corajoso. Olha que palavra tremenda de Deus para aquele homem. Josué, seja forte e corajoso. Irmãos, nesse tempo desafiador, esse tempo de dificuldade, talvez nós nunca tivemos antes como igreja no Brasil e nas nações, é esse tempo de nós aprendermos com Josué: seja forte e corajoso. Mas para a gente ser fiel aqui ao texto e aquilo que Deus está falando por meio de Josué, no versículo 30, eu queria que você fosse comigo lá para o livro de Josué, porque a menção, nós podemos falar muitas coisas de Josué. Por exemplo, Josué 24:15. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Josué capítulo 6, versículo 10. Mas nós poderíamos falar muitas coisas sobre Josué, inclusive Josué capítulo 24, versículo 15, quando ele diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse posicionamento de Josué, só quando você vai abrindo aí, num tempo onde as famílias estavam se desviando, adorando ídolos, falsos deuses, o povo se corrompeu na terra da promessa com os deuses daquela terra. Mas de repente Josué bate no peito como um grande líder espiritual da nação e da casa, e fala assim: ó, vocês adorem a quem vocês acharem por bem, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Um posicionamento de fé. Nós precisamos nesse tempo também aprender com o nosso herói. Posicionamento de fé. Você e sua casa servirão ao Senhor. Você e sua casa servirão ao Senhor. Você pode dizer comigo: eu e a minha casa? Fala: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quantos encontraram aí? Josué 6:10. Diz assim: porém ao povo ordenara Josué, dizendo: não griteis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. Esse é o contexto onde Deus pediu para Josué. Deus disse para Josué no versículo 1 que entregaria Jericó nas mãos dele. E Deus vai pedir para que eles rodeassem aquelas muralhas, aquela cidade. E nós estamos falando de fé. Hebreus capítulo 11, versículo 30 fala que pela fé
Agora esse versículo 10, irmãos, ele soltou os meus olhos e me faz gastar mais tempo com esse verso do que todos os outros aqui nesse capítulo. Porque a gente observa que eles deram as voltas em silêncio. A pergunta do meu coração é: por que que esses homens estão dando voltas sobre as muralhas em silêncio? Eu fiquei perguntando isso para o texto: por que em silêncio? Por que em silêncio? Por que em silêncio? E a única resposta bíblica, a resposta lógica seria para que o inimigo não ouvisse, mas eles tocavam instrumentos. Não daria para o inimigo não ver, porque o inimigo sabia, por isso trancou as portas. Então isso podemos descartar. Não era para não dar, por exemplo, sinal para o inimigo. Não é, descarta essa opção. Ela é lógica, mas não bate com o que nós vamos ler. A única coisa que encaixaria, a única opção bíblica, entraria em Números, capítulo de número 14, versículo 28. Se você quiser abrir comigo, corre lá, se você for rápido de endereço. Se não, acompanha comigo, é só Números 14, 28. Disse-lhes: por minha vida, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Números 13, Deus havia pedido os filhos de Israel para espiar a terra. Que terra é essa? A mesma terra que eles haviam agora para derrubar as muralhas para entrar nela. A mesma terra de Números 13, a mesma terra de Josué capítulo 6. Só que aqueles homens em Números 13 em diante começaram a dizer: nós não podemos, não poderemos entrar naquela terra, porque aquela terra tem gigantes, aqueles homens são poderosos, é impossível, Deus não poderá nos livrar. Eles começaram a murmurar diante de Deus, ao verem a terra e os gigantes que habitavam nela. O versículo que nós lemos aqui, do capítulo 14, Deus fala assim: então como vocês estão falando, assim será, todos vocês morrerão, só entrarão na terra os de 20 anos para baixo, Josué e Calebe. Agora Josué e Calebe está a rodear a terra e a um milagre, não fala um passo, a um milagre de entrar na terra. Aí Deus olha para aqueles homens e fala assim: vocês não vão falar nada, vão ficar calados. A pergunta é: por que Deus silenciou Israel ao dar as voltas na muralha? Quem me ajuda a pregar aí, gente? Por que Deus é interessado em falar assim: rodeia a cidade, rodeia a muralha, mas boca fechada? Quem me ajuda a pregar aí? Vamos tentar pensar isso junto? Imagina aqueles homens rodeando a cidade, as muralhas. Irmãos, entenda, não é muro, muralha. A muralha é tão grande que alguns historiadores dizem que a largura poderia passar um carro. Alguns historiadores dizem que isso não é só historiador, a Bíblia fala que pessoas podiam morar naquela muralha, inclusive Raabe, vamos falar semana que vem, ela tinha casa, eles construíam uma espécie de casa na muralha, de tão larga e grande e poderosa era aquela muralha. Vamos lá, então aqueles homens, imagina a nação de Israel, com um histórico de murmuração, rodeando aquela cidade. Josué falou para ele: Deus vai dar essa cidade, ela vai cair, a muralha vai cair. Imagina aqueles homens rodeando a cidade, podendo falar. Qual seria o assunto? Eu posso conjecturar, irmãos, não é pecado conjecturar. O texto
Se tiver coerência, a gente pode fazer. Cai não. Obrigado, Ana. Obrigado. Cai não. Será que cai? Como que muralha vai cair com um grito? Esse negócio de gritar no final, cai muralha, eu nunca vi isso. Como é que é, Josué? É só gritar que a muralha vai cair? Talvez murmurariam. E Deus está fazendo assim, ó. Boca de zíper. Porque a história dessa terra prometida é uma história onde a murmuração foi o agente limitador da promessa. Irmãos, eu tenho falado sobre isso e parece estranho, mas eu tenho procurado ver isso. Eu ainda creio que 2020 é o ano da promessa, independente de qualquer coisa. Eu tô ligando para o que os outros falam, não estou ligando para coronavírus. Eu tenho uma palavra de Deus, eu não vou soltar essa palavra. Não vou soltar. Irmãos, eu não aceito ninguém falar para mim assim, pastor, o ano acabou para você, para mim não. Eu não aceito ninguém falar assim, pastor, eu estou doido que esse ano acaba logo. Eu escuto isso todo dia, não aceito essa palavra. O ano, não, eu já corrigi pastores, amigos, né, obviamente, quem tem liberdade, falava para mim assim, esse ano já era. Eu falei, não, o ano não era não, para mim não, porque eu recebi uma palavra que é o ano da promessa. Eu não quero saber se tem coronavírus ou não, eu tenho uma palavra de Deus. Irmão, nós precisamos entender isso. Agora, o que tem às vezes se tornado o agente limitador desse lugar da promessa são as nossas murmurações. Nós estamos liberando palavras de incredulidade. Eu já preguei sobre isso, não vou ser aqui repetitivo, mas a palavra de incredulidade, ela pode contaminar, ela pode atrapalhar o ambiente do milagre. Irmãos, se preciso for, precisamos dar nossas voltas em silêncio, para não corrermos o risco de começar a falar, impossível, não cai não. Irmão, murmuração é contagioso. Eu posso dar para você uma palavra pastoral? Evite o crente murmurador. Evite o crente murmurador. Sabe o que é murmuração? O pastor Márcio ensinou isso para nós. Murmurar é fazer assim: se eu estivesse no lugar de Deus, eu faria melhor do que Deus. Isso é murmuração. Sabe uma coisa que Deus não tolera? Reclamação demasiada. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem que gosta de reclamação? Ninguém? Gosta de reclamação exagerada? Por que a gente acha que Deus gosta? Reclamação. Irmãos, quando você lê a Bíblia, você vai perceber que na maioria das vezes, entre a promessa e o cumprimento da promessa, terá um grande obstáculo. E a atitude diante desse obstáculo vai determinar se chegará na promessa ou não. Quem está entendendo isso aqui? Agora, qual a observação que nós podemos fazer sobre isso? Comece a observar os momentos de obstáculo da sua vida. Eu queria que vocês estão aqui presentes, vocês estão em casa, pensem nisso, por favor. Se vocês pensarem nos momentos das suas maiores lutas, dos seus maiores obstáculos, das suas muralhas intransponíveis ao olhar humano, normalmente depois da muralha
estava a sua promessa. Era só passar por a muralha e conquistar a terra que Deus havia prometido para você. Se você lembrar, você vai encontrar isso. Toda vez que eu olho para trás ao longo da minha vida, eu percebo o momento de maior dificuldade, o momento onde eu olhei para a muralha e falei, se não for Deus não tem jeito. Depois da muralha era o cumprimento de alguma das promessas, que nem Deus vai cumprir tudo de uma vez. Deus vai cumprindo aos poucos, à medida que Deus vai entendendo que é o tempo de Deus para nós. Quando eu falo que 2020 é o ano da promessa, irmãos, não é que todas as promessas, todas que Deus tem para você, vai ter que cumprir em 2020, não estou dizendo isso. Mas o que eu estou dizendo é que uma boa parte delas vão cumprir. O que eu estou dizendo é que algumas vão começar, porque tem promessa que ela é uma era, ela começa em 2020, que você nunca viveu, você começa a viver aquilo a partir de 2020. Agora nós estamos diante de uma muralha. Esse momento que nós estamos vivendo é uma grande muralha que foi colocada entre a gente e a nossa promessa. Agora ou a gente vai passar murmurando, ou a gente vai passar em silêncio, para liberar a palavra na hora certa, para liberar o grito da vitória na hora certa, para poder arrancar força de onde não tem a plenos pulmões e liberar o grito da vitória, e as muralhas caírem por terra. Irmãos, o que é impossível ao homem é possível para Deus. Quais são as muralhas que tem levantado na sua vida? Quais são as muralhas que se levantaram para tentar impedir você de chegar onde Deus tem para você? Eu queria gastar esse tempo em oração. Fique em pé, por favor. Eu queria chamar os ministros de louvor para me ajudar aqui. Nós vamos fazer esse tempo de oração, irmãos. Eu creio que muralhas vão cair por terra. Muralhas vão cair por terra. Eu queria que você contextualizasse isso sobre a sua vida e você começasse a orar. Começasse a orar. Se você quiser fazer um ato profético, começar a andar na igreja, circular, andar de um lado para o outro, enfim, faça o que você quiser fazer. Mas nós cremos que muralhas vão cair por terra. 2020 é o ano da promessa de Deus para nós. 2020 é o ano da promessa de Deus para a sua casa, para a sua família. Tem coisa que nós não vamos entender. Como explicar a muralha? Deus poderia ter mandado alguém pegar uma marreta e ficar batendo aquela muralha. Poderia derrubar, irmãos? Poderia. Poderia. Ia gastar, eu não sei quantos anos, mas poderia. Agora, o que a força do braço pode fazer em 20 anos, Deus pode fazer em 7 dias. É por isso que eu não aceito ninguém falar que o ano acabou. Para mim não acabou. Para você também não. Tem bênção de Deus chegando para a sua vida. Imagina que Israel está dentro do Mar Vermelho, e em vez de Deus falar para Moisés, toca no mar, Deus fala assim: Moisés, arruma um balde, esvazia, te vai tirando, joga lá no deserto. Deus simplesmente falou assim: Moisés, toca no mar, e o mar abriu.
Quantos anos daria para tirar a água daquele mar? Na verdade era um braço de mar. Será que seria possível? Deus pode virar uma chave para nós, irmãos. Deus pode virar uma chave na sua vida. Porque o que você não pode fazer em 10 anos, Deus pode fazer em um dia. Uma gota de óleo. Quero fazer minhas palavras do pastor Antônio Gilberto, o maior teólogo da Assembleia de Deus. Uma gota de óleo na nossa cabeça pode fazer em um ano que Deus pode fazer em um ano que você não faria em 10. Vamos orar. Clamar pela fé, posso enxergar. Oh Pai, nós oramos, Senhor. Pai, nós declaramos que toda muralha caia por terra. Oh Pai, tudo aquilo que nos impede, oh Pai, de viver o melhor do Senhor será destruído, Pai. Todo mal, Senhor, caia por terra. Oh Pai, toda obra de Satanás, tudo aquilo que vem como limitador do milagre, Pai, em nome de Jesus. Deus, muralha nenhuma ficarão de pé diante da tua igreja, muralha nenhuma ficarão de pé diante do teu povo. Pai, 2020 é ainda o ano da promessa para nós. Pai, nós não abrimos mão dessa palavra. Pai, o Senhor vai começar grandes coisas. Oh, rabadarabaxarabanai. Não por nós, não pelo nosso braço, não pela nossa força, mas pela força do Senhor. Vai quebrando agora, Pai, todo mal. Vai quebrando agora todo ataque do inimigo. Oh Pai, rabaxarabarabaxai. Oh, rebecadaramanai. Destrói, oh Pai, o mal. Destrói o mal. Destrói o mal. Destrói o mal. Destrói o mal. Oh, rebarabaxarabanai. Quebra, quebra, as muralhas. Alcançar a tua promessa, Senhor. Pela fé posso viver. Oh, pela fé, pela fé. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Muralhas caiam por terra em nome de Jesus.
Muralhas caem por terra em nome de Jesus. Muralhas caem por terra em nome de Jesus. Quem está entregando a cidade nas mãos de Josué é o próprio Deus. O que está acontecendo é que Deus disse: Josué, eu entregarei a cidade na sua mão. Se Deus disse que entregaria a cidade nas mãos de Josué, tem que acontecer. Tem que acontecer. Radarabadarabadarabasharabanai. Chobabadahai. Oh! Shandarabanaramanaramashanaramakaramanaai. Irmãos, eu creio que nós estamos debaixo da unção do impossível. Eu creio que nessa terça-feira nós estamos debaixo da unção de coisas impossíveis. Estamos debaixo de coisas, de unção de coisas impossíveis. Deus está ministrando fé no nosso coração para profetizar coisas impossíveis. Deus arranca a palavra de murmuração e coloca a palavra profética. Muralhas caem por terra. Muralhas caem por terra. Muralhas que eram intransponíveis, caia por terra. Oh! Sheba bababai, Sheba bababai, Shereba bababai, Shereba bababai, Shereba bababai. Muralhas que ficarão de pé diante de mim. Vem pelo ouvir a tua palavra, pela fé. Oh, eu me agarro à tua palavra, Senhor, pela fé. Shandaramanaramanarabashai. Sim, Senhor. Eia, subamos e possuamos a terra pela fé, pela fé, pela fé. Hebreus capítulo 11, versículo 30. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó.
Não é pela força do nosso braço, não é pela nossa capacidade, seja ela intelectual, financeira. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó. Pela fé. No Novo Testamento, nós aprendemos que a fé pode crescer. E o ápice da fé, o ponto máximo da fé, é uma fé capaz de dar ordem a monte, para sair de um lugar e ir para o outro. Mas lá atrás, Josué já ensinava para nós uma fé capaz de derrubar muralhas. Pela fé. Pela fé. A maior arma que nós temos é a nossa fé. É por isso que Jesus fazia os milagres, em vez de ele falar dele como autor do poder, ele falava, apontava para a pessoa e falava: a sua fé. Sabe por que a igreja moderna tem parado de contar os milagres? Porque ela deixou de ser usada na fé. Sabe uma coisa que nós precisamos resgatar nesses tempos? Ser ousado. Ousadia da fé. Ousadia de fé. Ousadia de fé. Uma fé que é liberada. Uma fé que produz resultado. Uma fé que é liberada. Eu creio que Deus vai nos levar no nível de fé ao nível do absurdo. Fé no nível do absurdo. Fé. Liberando fé. Liberando fé. Fé. Amém? Vamos embora. Próximo culto agora é sábado, às 20 horas, o culto Legacy Jovens. Venha participar, vai ser uma bênção, um culto dos jovens. E domingo às 10 da manhã e às 19 horas. Não se esqueçam, os irmãos da Escola Bíblica Dominical, está tendo online, mas está tendo a Escola Bíblica. Não deixe de participar, tem sido uma bênção os estudos. E é importante que nesse tempo a gente alimente cada vez mais da palavra do nosso Deus. Amém? Levante a sua mão. Que a graça do Senhor, Deus o Pai, a comunhão do Filho e a consolação do Espírito esteja na sua vida, não só hoje, mas para todo sempre. Vai em paz. Deus te abençoe, em nome de Jesus.